Jesus para você? Amém? Pensou? Tem a resposta? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas lá no livro de Hebreus, capítulo 1, de 1 a 6, nós vamos ver o que é Jesus, o que Cristo é. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 6. Os irmãos que puderem ler com a gente, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo de número 1 e a igreja responde com o versículo de número 2 que vai estar aqui no nosso data show. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras ao Pai, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todo o povo de Deus diz: Amém. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, que teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nosso meio, desde o princípio deste culto, quando prestamos louvores a ti. Nós sabemos que a tua presença é real aqui nesse lugar. Por isso nós te adoramos, ó Deus, e pedimos, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, meus queridos. O que é Cristo? Nós olhamos e vemos dentro da palavra de Deus algo muito tremendo. O que é Cristo? Muitos deixam de crer, ou muitos ainda não se aprofundaram para saber ou ter conhecimento de quem é Cristo. Mas para você, quem é Cristo? Quando a palavra de Deus diz que Jesus chegou diante dos seus discípulos, ali ele estava reunido, ele perguntou a todos os seus discípulos: quem diz vós que sois? Uns responderam: uns dias Elias, outros Jeremias, e foram falando um dos profetas. E vós, quem dizeis que sois? Que eu sou. Pedro, tomando a palavra, ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro, você revelaste aquele que realmente está com vocês, em outra palavra, mas que revela a salvação divina de Deus para a sua vida. O que é que você diz? Quem é Jesus para você? Se Jesus descesse lá dos céus agora, viesse aqui, logicamente que não vai acontecer dessa forma, o que você faria? O que você perguntaria a Jesus? Pare para pensar e meditar a respeito de tudo aquilo ali. Porque a resposta de Pedro foi satisfatória, tanto que Jesus falou com ele: apacenta os meus cordeirinhos. Certamente nós olhamos e vemos o tanto que é importante nós valorizarmos algo que chama a nossa atenção. Esse texto que nós lemos mostra que Cristo é o começo, que o Cristo começa definido como herdeiro. Herança é algo ligado à própria pessoa. Uma herança é ligada à própria pessoa, não é verdade? Você é filho, logo automaticamente que você é herdeiro daquele que é seu pai. Automaticamente você está no testamento do seu filho, do seu pai, né? Herança de família. Mas aqui está falando sobre uma herança muito maravilhosa, muito mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos, que podemos até mesmo imaginar. O nosso pensamento, a nossa memória, tudo aquilo que nós pensamos, mesmo que nós calculamos e pensamos a respeito dessa grandeza deste prêmio da herança que o Senhor tem preparado para nós, nós não temos capacidade de imaginar aquele lugar tão maravilhoso
que Ele já preparou para você e para mim, para cada um daqueles que são cordeiros dessa promessa. O herdeiro é aquele que aguarda para que possa realmente receber. Então nós, como cordeiros de Deus, quando Jesus veio para tirar o pecado do mundo, nós olhamos e vemos com promessa, Ele disse que Ele ia voltar aos céus para preparar um lugar para onde Ele esteja, estejamos nós também, né? É interessante que uma herança que os filhos recebem do pai, muitas vezes ele não gasta junto com o seu pai, porque o seu pai já partiu para outra vida e só após a morte que ele vai receber essa herança. Aí você pode parar para pensar e falar assim, mas o que tem a ver isso com o texto que nós lemos? Pensa bem, Deus lá nos céus, conhecendo e sabendo que o seu Filho amado já estava presente junto com ele, fez-se carne e habitou entre nós, movido de graça e poder, ele veio a este mundo. Mas ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou como filho enviado de Deus e com a responsabilidade que o Pai deu a ele, veio determinado para salvar o mundo. Então ali está o Cordeiro de Deus que veio para trazer para nós a herança que é prometida a todos aqueles que creem e obedecem ao Filho de Deus. Nós olhamos e vemos, queridos, por natureza, um direito de nascimento, para que se consiga uma herança de alguém, quando não se é seu descendente direto como filho, haverá necessidade de um testamento. A herança de Cristo é a glória de Deus Pai, que adquire um resplendor especial pelo fato dele ter resgatado a humanidade ao realizar sua purificação por meio da sua morte e humilhante cruz e a sua ressurreição. Ali está a garantia da nossa herança. Queridos, quando nós olhamos para isso e vemos a respeito disso, você, para ter o seu nome escrito no testamento, mesmo que ainda você não é um filho da promessa, você pode certamente abrir o seu coração e receber esta herança, agora com uma condição: em vida você tem que citar o seu nome para Deus, confessando como o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa receber essa herança. Se você não receber essa herança, o direito dessa herança em vida, certamente após a morte você não vai receber. Essa é a grande decisão que nós precisamos de ter. Então nós olhamos para isso e vemos realmente que você já tem seu nome escrito nesse testamento da promessa dada por Deus, ou como está a sua vida, né? Conversava com um rapaz essa semana e ele disse para mim o seguinte: veja, pastor, eu já fui membro de uma igreja batista há tantos anos atrás, mas eu não sei por que eu me desviei e hoje, sabe como é que eu vejo a figura daquele rapaz? Uma possessão demoníaca tão grande que para a vida dele dá uma impressão que não tem mais solução. Dá uma impressão que cometeu algo tão desastroso que levou certamente à condenação. E quando nós estávamos conversando sobre isso, eu disse para ele o seguinte: olha, veja bem, a promessa ela está direcionada a você. Agora, o direito, quem tem que tomar essa decisão é também você. Eu não posso tomar decisão pelos direitos de ninguém, mas eu posso direcionar. Nós somos cordeiros dessas promessas, e essas promessas que o grande sumo sacerdote que veio a este mundo, nem Melquisedeque, foi considerado superior a Jesus, o próprio Jesus sendo o Filho de Deus. Nem os anjos do céu, ali os anjos dos céus foram colocados para adorar ao próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, a própria condição nos dá o direito dessa salvação, com promessa dada pelo Pai e com o Filho se consuma em nossas vidas. Precisamos fazer valer essa promessa ao nosso Deus. Então nós olhamos e vemos, essa morte e ressurreição é o testamento por meio do qual sua herança se estende também a nós, que não temos direito natural a ela. Não é pelos nossos méritos, foi Ele que deu a sua vida por nós. Não temos nenhum mérito, mas o mérito que Jesus deu por nós na cruz. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou.
Nós cantamos um canto assim: meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é o Deus de amor. Minha alma, ela se revela a respeito disso com gratidão a Deus, pela forma que Ele se manifestou a nós. Ele veio aqui neste mundo com uma missão única, de restaurar, de levar o homem à regeneração dos seus pecados, a trazer aquelas nações que estavam circunvizinhas ao povo de Israel, para que pudesse também se tornar co-herdeiro da promessa de Deus. Todos têm direito nessa salvação. Este é o amor do nosso Deus, que está estendido a todo momento em favor da vida daqueles que obedecem à palavra de Deus, daqueles que deixam para trás a sua vida de pecado e vivem debaixo da graça do Senhor. Então nós olhamos e vemos essa satisfação do prazer que nós temos a ver do Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Sabe, queridos, quantas vezes, quando nós olhamos para Moisés, nessa semana em algum culto, eu não me lembro qual foi o pregador que trouxe essa palavra, mas ele falou sobre Moisés e disse o seguinte: como Deus mandou que Moisés fosse, Moisés deu várias desculpas, mas Deus simplesmente falou assim: olha, diga que eu sou, me enviou. Era o suficiente para libertar o povo. Se Faraó, com seu coração endurecido, ele voltasse para Deus e liberasse o povo, automaticamente não tinha acontecido tamanha tragédia que aconteceu. Sabe, quando nós olhamos para essa graça salvífica dada pelo Senhor Jesus, e quando nós vemos que é os pais pelos profetas, e nós olhamos para o exemplo que eles deixaram para nós, exemplo de fidelidade, de amor, de paz, de bondade, de espírito, até mesmo de mansidão, embora Moisés, ele não era tão manso, mas quando viu alguém maltratando um da sua nação, o que ele fez? Ele foi lá e desferiu o seu cajado contra um egípcio e levou-o à morte. E aquilo fez que ele distanciasse do seu povo e foi para o outro lado. O quanto Deus providencia no meio do deserto para que ele possa ter um encontro satisfatório com o autor e consumador da nossa fé. Ali o profeta, aquele homem de Deus que ali está, Deus fala com ele, e seu sogro lhe dá conselho, enche-o de esperança. Ele volta novamente agora com uma roupagem diferente, sabe o que é? Porque ele estava convicto naquilo que ele estava crendo. Ele estava convicto da ordenança que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado a ele. E disse: olha, e quando ele falou que ele era pesado de língua, ele disse: olha, você pode ir lá, tem Josué, lá tem Caleb, tem tantos outros que podem falar por ti, porque ele falou que ele, de repente, era pesado de língua. Não diga, querido, algo semelhante a isso, mas confia unicamente na promessa do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo, ele está falando de cima a baixo, não foi de baixo para cima. Nós ouvimos isso também, ao decorrer deste período, desses 31 dias, o quanto é maravilhoso nós guardarmos e aplicarmos em nossa vida, sabendo que tudo aquilo que o Senhor produziu em nosso favor tem o seu valor primordial. É algo dado por Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de valorizar, queridos, essas promessas do Senhor que é feita a nós, Quando ele fala como através de Moisés, através de Josué, através de Caleb, de tantos outros, antigamente ele falou com Isaías que há mais de 1000 anos antes, ou 750 anos aproximadamente, anunciando que a vinda do Messias viria. Falou através de Miqueias também que viria Jesus, o Filho de Deus, para que pudesse salvar o mundo do seu tão terrível pecado. Tudo isso fez-se valer naquele que é o Filho de Deus. E nós olhamos e vemos: ali está a nossa herança, que através do seu sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário, fez-nos valer o direito da nossa salvação. Amém, queridos? E o que você tem feito? Quem é Jesus para você? O que ele significa nesta noite para você? É importante nós observarmos aquilo que a palavra de Deus ensina e fala. O que constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem é esse? Jesus. Ele estava presente junto com o Pai ali na própria criação, A palavra de Deus diz que ele fez-se carne e habitou entre nós. Movido pela tua graça e poder,
ele se manifesta como filho e a obediência até a morte, morte de cruz. E nós olhamos para isso e vemos, queridos, como desmerecer algo de tamanha grandeza em nosso favor. Como o homem pode viver sem Deus? O que Jesus significa para você? Olha, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E Ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador também. Para que nós possamos juntos tornarmos galardoadores das bênçãos celestiais que está proposto para todos nós. E Ele diz na sua palavra: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creu no unigênito Filho de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, o que está faltando para que você possa selar o seu nome escrito no livro da vida, no testamento dado por Deus através de Jesus, e o livro está nas suas mãos para escrever o seu nome, e assim você tem esse direito? Porque tarda em pedir permissão até mesmo à sua própria carne e falar assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Sabe o que vai acontecer? O Senhor, Ele está escrevendo com o seu sangue precioso, que está sendo lavrado por você, por mim, para que você tenha comunhão plena com o Senhor e tenha a viva esperança. Não simplesmente de viver uma vida simplesmente de aventura, mas uma vida de certeza de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, para tornarmos o herdeiro das bênçãos celestiais. Aí Ele fala assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado por todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se desta majestade nas alturas. Lá o Senhor está. Ele fez um retorno ao céu. Ele chamou os seus discípulos, e teve 120 aproximadamente que estavam ali naquele momento, quando Ele despediu e disse: olha, vou ao Pai e derramarei o meu Espírito que há de vir sobre vós, para que vocês sejam testemunhas vivas por onde vocês passarem. E a palavra de Deus diz que todos os olhos que ali estavam viram Ele subir. E de repente alguém ia olhar para esses valores galileus: o que estáis a ver? Esse mesmo Jesus que vocês estão com seus olhos vendo, subiu um dia, Ele voltará. Ele estava presente no meio deles, e a palavra de Deus diz que Ele veio para o que era seus, e os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ali está selado a herança que Ele tem preparado para mim, para você e para cada um de nós. Amém, queridos? É isso. Precisamos de valorizar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em termos de caráter, a vida de Cristo na terra foi exatamente o que Deus é. Em Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, nós podemos ver essa expressão, e nós queremos ler Filipenses capítulo 2, de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? Este é o meu Jesus. Este pode ser o seu Jesus. Amém? Amém. Então nós olhamos e vemos essa natureza do pecado que antes operava em nós e nos deixávamos até mesmo confusos diante de tal situação. Esse Jesus veio para lavar certamente a nossa sorte, para nos levar até a presença dos santos que Ele tem preparado para nós. E olhamos e vemos, queridos, o tanto que é importante essa vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no versículo 5 ele fala bem assim: ao qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho. Ele não disse isso para os anjos: tu és meu filho. Mas para Jesus, todos têm que se dobrar diante dele, porque este é meu filho amado, a quem
me compraste, ou quem eu tenho prazer de chamá-lo de filho. E o filho que obedece ao pai, certamente ele é bem sucedido. Nós olhamos para essa experiência e vemos que ele foi ali, passou pela morte de cruz. Em um momento ele quis renunciar e disse: ó pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. E o pai não afastou dele aquele sofrimento, mas depois da morte ele ressurgiu, e com grande esplendor ele se posicionou ao céu. Lá está a destra do Pai como nosso grande advogado fiel, intercedendo por mim e por você, pelos nossos pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Precisamos de valorizar, queridos, tudo isso que a qual o Senhor tem dado a nós, e nós vemos dentro da própria palavra de Deus, Paulo registrando o caráter de Cristo. Por Cristo tem representado Deus na terra com exatidão. Ele é o mais elevado dos seres que já viveram nessa terra. Satanás desejou ser o mais elevado dos anjos, mas Cristo o superou e o viu publicamente no próprio Deus, para que toda criatura o soubesse: tu és o meu filho amado, a quem me compraste. Queridos, quando nós olhamos e vemos o que nós estamos fazendo da nossa vida, você tem dito para a sua família, para os seus filhos, quem é este Cristo? O que ele significa para você? Os seus filhos têm o conhecimento dessa verdade que está sendo aplicada no seu coração, para que eles também, através da sua experiência de viver uma vida digna diante do Senhor, para que eles também possam obedecer a vocês como pais, a mim como pai. Às vezes eu fico retardando a situação de tomar uma decisão, porque às vezes eu fico preocupado o que os outros vão pensar de mim. Tem um canto que nós queremos: não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Então, se nós queremos Deus, abrimos mão dos nossos delitos, dos nossos pecados, da vidinha realmente que ela pode trazer para nós até um certo conforto, mas abandonando as coisas que machucam e ferem a nossa alma, para viver no regozijo do Senhor. Porque no tempo certo a glória de Deus se manifestará em nossa vida, e assim nós vamos ser recebidos pelo Senhor nas alturas, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém. E nós olhamos para todas as coisas, para finalizar essa palavra. Quando nós olhamos, o pai sabia que ele era seu filho, mas era preciso que também os homens o reconhecessem. Preste atenção numa coisa: Deus sabia que Jesus era o seu filho, desde lá dos céus, quando ao seu lado ele estava desde a criação. Mas inteiramente o homem se desvia e cai no pecado. E assim conhece um mundo na qual não é o mundo que fora aquilo que Deus gostaria que o homem vivesse. Deus criou tudo para o louvor, criou o homem para o louvor da sua glória. E nós olhamos e vemos que o homem distancia dos preceitos de Deus e se esvazia de Deus e vai para o mundo e faz coisas que realmente deixa de ter essa esperança dada por Deus. Mas eu digo uma coisa para você: pai, mãe, vocês, todos nós que aqui estamos, avós, que às vezes têm cuidado dos seus filhos, dos seus netos, pensa numa coisa: não perca o seu referencial. Nunca é tarde para nós nos aproximarmos de Deus. Nunca é tarde para nós nos posicionarmos em oração diante de Deus como grande intercessor que nós precisamos ser. Preste atenção naquilo que a promessa de Deus está sendo dirigida a nós. A cada momento, abraça o seu filho, converse com ele, empurre na sua mente aquilo que vem do Senhor. Não é fazendo uma lavagem cerebral, não. É algo que vem de Deus, é algo puro, é algo santo, é algo agradável, é algo para o seu futuro, para que eles não venham desviar do caminho do Senhor. E nós precisamos de valorizar essas questões. Em termos práticos, o que isso nos ensina? Ensina que Pai espera que reconheçamos a soberania de Cristo sobre nós. Quando a gente olha para a figura daquele chamado filho pródigo, que pegou a parte da sua herança e gastou tudo. Uma coisa que eu olho para isso, às vezes, queridos,
Nós temos, ou muitas pessoas têm recebido a sua herança aqui e têm gastado nos seus delitos, nas suas paixões, em tudo aquilo que não agrada a Deus. E esquece de que um dia vai dar conta disso tudo com Deus. Recebe e convida e vive uma vida que desagrada a Deus. Talvez você, nessa cidade ou na cidade circunvizinha, por onde você passa, você conhece pessoas que assim viveram, que hoje não tem nada, mas sente vergonha também de voltar para o seio da sua família, porque vai voltar de mãos vazias, mas pode voltar com o coração cheio de esperança. Aquele jovem, ele não tinha mais nenhum direito, mas quando ele reconhece a sua fragilidade, da herança que ele jogou tudo para trás, desperdiçou tudo, diz a própria palavra de Deus, e quando ele buscava, ninguém lhe dava nada, mas quando ele tinha, certamente seus amigos estavam em volta de si. Acabou? Acabou. Mas um dia ele reconheceu, porque ninguém lhe dava nada. Ele disse: voltar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lá eu direi: Pai, pequei contra os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me, Senhor, como um desses teus trabalhadores. Somente isso é o suficiente. Ter uma caminha quentinha, né? Ter um chazinho de manhã, um cafezinho de manhã, nas noites frias, ter aquele almoço gostoso, tudo isso. E era o direito que ele tinha, ele achou que não tinha mais. Mas Deus, Ele quer retomar a direção da sua vida. Aquele pai todos os dias o aguardava para que ele pudesse ser arrebatado dos seus pecados, daqueles delitos que ele tinha cometido. Todos os dias o Senhor lá dos céus, Ele contempla os maus e os bons. E seu coração chora por aqueles que ainda estão em falta, porque nós bem sabemos que os dias estão próximos, e aqueles olhos que viram Ele subir, um dia vocês verão Ele voltará para buscar a sua igreja. Que parte você tem dessa herança? O que você faria se Jesus entrasse hoje aqui? O que você faria se Jesus descesse hoje aqui para buscar a sua igreja? Talvez você poderia pensar: Senhor, não vem hoje não. Não vem hoje não. Mas todo dia você diz: Senhor, não vem hoje não. Amanhã também não, Senhor. Deixa para vir daqui a 20 anos. Eu já estou bem mais experiente, né? Louco. E quem se prepara? Para quem será? Que tipo de herança você tem esperado do Senhor? Aqui ele diz: o que é Cristo? Lá no versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentador de todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas. E é para lá que nós vamos em nome de Jesus. É para lá que nós vamos em nome de Jesus. Mas para isso você tem que tomar a sua decisão. Não importa simplesmente dizer que é filho, mas o mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, ele diz: ser fiel. Por mais que você se assemelhe na sua experiência de falar: puxa vida, eu quero ser um crente, eu quero fazer parte da família Betel. Que bom que você faz parte, mas faça parte daquele povo que está separado para ir para os céus, porque a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Então, queridos, clame pela majestade e pela glória do Senhor, para que o seu nome seja honrado. E assim o Senhor derramará as bênçãos cada dia mais sobre a sua vida. E você entra nesse processo de santificação e vai purificando a sua vida, para que um dia você possa encontrar com o Senhor e dizer assim, vai falar: bem-vindo ao céu, que foi prometido a vocês. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre em nome de Jesus. Como está a sua vida, meu irmão? De que forma você tem parado para pensar a respeito da sua salvação? Ela é individual.
ela torna-se coletiva quando nós estamos junto com o povo de Deus. Mas você precisa também ser este povo, cordeiro dessa promessa, ao qual o Senhor separou e tem dado para você e para cada um de nós. Você crê nisso, amém? Amém. Então nós vamos orar. Eu não sei como está a sua vida. Não vou te convidar você para que venha aqui à frente. Mas aí do banco onde você está, você pode vir aqui à frente. Na sua decisão que você precisa de tomar. Talvez muitas coisas na sua vida não tenham dado certo. Isso não é normal. Não quero dizer que tudo tem dado certo na minha vida, porque tem muitas coisas que não acontecem como eu quero. Mas todavia, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, nem sempre o querer de Deus é o nosso querer, mas que faça cumprir na nossa vida aquilo que é o querer de Deus, para que façamos a vontade daquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. O nós precisamos de Deus. Nós vamos orar neste momento. Se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, eu repito isso, gente. É só você levantar a mão. Se ninguém vai olhar para trás para saber se você. Só quem está atrás de você que vai com você com a mão levantada. Certo? Mas quem está aqui na frente não vai olhar para trás para ver o que. Se você levantou a mão ou não, você pode levantar assim que nós vamos orar pela sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Também, eu não sei se você está sabendo, fui agarrar a pão do olho, nem deu para fazer minha mãe, estava um pouco difícil também, né? Sim. Para ver o pessoal ali, Amém. Vamos orar. Vamos orar. Mas alguém gostaria que nós orássemos pela sua vida? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Ok. Vamos orar. Pela mamãe. Vamos orar por ela. Né? Então esse é o momento que nós podemos orar. Eu gostaria de pedir agora nesse momento, antes de eu fazer uma oração, pode ser pela sua esposa, pode ser pelo seu irmão que está ao seu lado. Eu gostaria que você, até mesmo no silêncio onde você está, você colocasse a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e orasse por ela, intercedesse por ela agora, em nome de Jesus. Se você estiver atrás, você pode colocar a mão no ombro da pessoa da frente. Mas fala com Deus agora, intercede por essa pessoa que está ao seu lado, pelo seu esposo, pela sua esposa. Olha para ela. Olha. Olha. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da tua vida. Ó Deus, porque ele significa para nós. Ele é uma pessoa muito especial para o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós somos coerdeiros da tua promessa. Que as bênçãos do Senhor estejam estendidas sobre cada vida aqui nessa noite. Que a nossa família seja ricamente abençoada pelo Senhor. Deus, com aquela casa de apoio, a preocupação da tua célula, da sua mamãe, cada gripe que está atacando aquele ambiente. Ó Deus, o Senhor entra com a tua proteção e os teus cuidados. Abençoe cada vida que presente a Deus. Pois nós oramos confiados no teu poder e na tua graça, nós somos demais para todos sempre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos porque somos a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nos tornamos coerdeiros da tua promessa. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está presente aqui em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por cada vida que entrou aqui nessa noite. Abençoa, Senhor. Que cada um, ó Deus, sinta o poder do Senhor e através da tua graça possa abundar na vida de cada um dos teus servos. Que abundantemente nós possamos viver aguardando a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez coerdeiros da tua promessa. E por isso clamamos a ti, por aqueles que estão enfermos, por este surto de gripe, ó Deus, que está
atacando as pessoas, principalmente os mais velhos, mais debilitados, nós apresentamos a Ti e repreendemos essas enfermidades, ó Deus. Abençoe os Teus filhos, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para nós, o Teu povo, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós